Agora deixa eu falar sobre esse problema aqui. O que foi o motivo, na verdade foi o motivo que eu saí da empresa lá de brinquedos, e foi o motivo que eu saí do projeto de Spec. Que é o seguinte, na verdade eu tenho depressão. Né? Eu tenho dois problemas, na verdade, depressão e ansiedade. E assim, eu tenho desde criança, né? Então isso atrapalha pra caramba. Então quando eu passei por um momento de pressão, de estresse, assim, que por exemplo na empresa era uma correria, na empresa privada, lá fabricar brinquedo era correria. Então chegou um momento lá que tinha muita pressão e eu não aguentei, cara. Eu tive uma crise feia. E eu lembro que eu acordei um dia assim super mal, eu nem fui trabalhar. E, cara, eu não sei se quem sabe o que é depressão, mas depressão você começa a sentir uma tristeza profunda, cara. Você consegue sentir uma dor, alguma coisa assim, mas você não sabe o que é. E não te dá vontade de fazer nada, né? Então, e assim, você começa a sentir umas coisas ruins, você começa a ter uns pensamentos estranhos. Então, eu lembro que quando eu era moleque, né, isso foi com 18 anos, né? Não, 19 anos, que eu entrei com 18, foi o ano seguinte. Então eu tive essa crise feia. Assim, eu já tinha uns momentos estranhos, assim, eu já era meio quietão, sabe? Só que nunca tinha, assim, ninguém tinha percebido que era depressão. Mas quando eu tive aquela crise feia mesmo, que foi horrível, cara, eu não ia trabalhar, eu não conseguia sair da cama, cara. Eu ficava trancado na cama e ficava só chorando. E essa tristeza profunda dava vontade de chorar, cara. Então só ficava nisso. Aí minha mãe correu atrás lá do médico, eu consegui passar por um psiquiatra, né? E o psiquiatra realmente, eu conversei com ele, diagnosticou e falou que tinha depressão mesmo. Aí ele receitou uns remédios, né? Que é a fluoxetina. Aí eu comecei a tomar e comecei a melhorar. Só que demorou vários meses, né? Aí Isso eu com lembro que 18 anos, lá atrás. 19 anos, É. eu acho. Aí eu lembro assim que eu fiquei, cara, tipo, umas 2 semanas sem trabalhar. Né? Sem ir trabalhar lá na NIC. E, tipo assim, você trabalha numa empresa privada, se você não vai trabalhar, né? Você tem problema, né? Você não recebe e tal. Só que o dono, como eu te falei que o dono é gente boa, ele entendeu, porque ele já teve um outro funcionário que passou por isso, ele tem uma ideia do que é. E ele foi super legal comigo, cara, que eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. Aí eu comecei a tomar o remédio, comecei a melhorar e eu voltei a trabalhar. E ele, assim, desconsiderou. Uhum. Ele não me deu, assim, uma advertência, não deu nada. Ele conversou comigo depois e falou, Fábio, eu entendo, tal, eu sei que é doença, então aqui em empresa a gente dá um jeitinho aqui de arrumar o ponto aqui e vai trabalhando. Então eu lembro que por causa disso ele foi super legal. Só que assim, como eu voltei, já teve essa crise, eu voltei e não voltei 100%, né? Então assim, o pessoal lá do trabalho me ajudou, tá? Eles tiraram um pouco coisa de mim, começaram a fazer eles mesmos, então eu consegui continuar trabalhando. Só que uns 9 meses depois, uns 10 meses depois, eu não estava legal ainda. Porque assim, você tinha aquela pressão e isso me fazia mal, cara. É estranho isso. E, então, assim, eu lembro que foi quando porque meu pai não estava trabalhando, que eu te falei que ele teve lá Infarto. infarto, né? Ele vendeu a loteria. Então, assim, o dinheiro que eu trabalhava, que eu ganhava lá, nessa época de dificuldade, meu dinheiro importava para a gente poder, né, pagar as Sustentar. contas. Uhum. É. Então, assim, eu não podia sair permanente na NIG. Só que aí meu pai, ele acelerou, né, ele fez o pedido lá da aposentadoria por validez, ele pediu aceleramento e ele conseguiu. Aí ele conseguiu se aposentar, né? Com 2 salários mínimos, eu acho. Que é bastante, né, para o pouco tempo que ele trabalhou. E então, como ele conseguiu, a gente conseguiu uma segunda renda, ele falou, Fábio, pode pedir conta, né? Pede conta, fica em casa e vai se tratar. Aí foi quando eu conversei com o dono, eu falei, ó, eu quero sair, assim, essa área. Quando ele entendeu, né, ele não queria que eu saísse porque eu trabalhava bem, né, ele gostava de mim. Mas aí ele falou, não, beleza, vai se tratar. Aí ele até fez um acordo comigo, né, vamos fazer um acordo, tá? Eu recebi o seguro-desemprego por um tempo. Então foi essa primeira vez que aconteceu, eu saí da empresa. Aí eu fiquei em casa só, cara, não ficava fazendo nada. Eu ficava em casa e eu não mexia com muito. Porque assim, quando acontecia isso, cara, a mente fica totalmente estranha, você vira uma outra pessoa. É difícil explicar. Então eu parei de mexer com tudo, tá? Aí conforme eu fui melhorando, porque eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei sem aquela pressão, né? Aquela Uhum. pressão normal. E também E estava isso me ajudou. medicado, né? E eu também estava medicado. Só que só o medicamento não tinha resolvido, como eu te falei. Então por isso que eu precisei sair mesmo. Mas assim, eu nunca contei isso pra ninguém, né? Poucas pessoas sabem, mas agora eu resolvi falar.
Então eu consegui melhorar pra caramba, porque eu ficava só em casa, né? Não precisava trabalhar, eu recebia um seguro-desemprego por um tempo, meu pai conseguia pagar as contas. E eu fui brincando aos pouquinhos, voltando aos pouquinhos, até que um ano que eu saí, né? Então eu fiquei, sei lá, 10 meses trabalhando no Medicare, depois eu fiquei mais um ano. Aí depois de um ano, assim, sem fazer nada, eu comecei a se sentir super melhor. Né? Aí eu voltava, porque assim, eu passava no psiquiatra e na psicóloga também, que o psiquiatra recomenda a psicóloga. Então eu conversava bastante e tal, e ajudava. Aí como eu se sentia bem, o psiquiatra resolveu dar alta. Falei, vou te dar alta. Aí ele me deu alta e parei de tomar remédio. E, cara, eu fiquei bom também, assim, eu melhorei. Achei que já tivesse resolvido. E aí depois desse tempo que eu passei, eu fiquei mais um tempo sem trabalhar, foi quando eu ia trabalhar lá na empresa de informática lá e o dono da empresa me chamou de novo e eu voltei a trabalhar. Aí eu trabalhei aqui uns anos e pouco, aí eu consegui o emprego em Ribeirão, mudei para Ribeirão e tal. E, cara, foi de boa, né? Foi de boa. Eu tinha, assim, de vez em quando, você tinha um momento de ruim. Você ficava uns 2, 3 dias, assim, eu acordava um dia ruim, com aquela tristeza e tal, mas não era aquela intensidade alta. Aí eu ficava quietinho na minha, eu ia trabalhar, lá na USP era tranquilo, é tranquilo, né? Não é aquela mesma Pra pressão da quem não mídia, é né? chefe, né? Porque pra quem é chefe Pra fica louco. quem é, não, pra quem é chefe mas, tipo, pra mim foi bom, esse emprego é bom pra mim por causa disso, ajuda nisso. Não, você tem os trabalhos, tem as responsabilidades, tudo, mas você não tem aquela pressão da produção, né? De Isso, meta, de não sei o quê. Se você não conseguir terminar hoje, você exatamente. termina amanhã, ninguém vai morrer Eu, por causa eu, disso, né? eu, por exemplo, comprei esse apartamento que tô pagando ele, eu tô tranquilo, né? Eu sei que eu não vou ser demitido amanhã, e, então, assim, essas pressões, essas medos, essas coisas também ajudam. Lá na empresa eu tinha que meu dinheiro ajudava a casa, né? Porque meu pai passou por esse período, meu pai e minha mãe passou por esse período ruim. Então tinha essa pressão, eu não podia sair. Aí hoje tá tranquilo. Só que aí, como eu tinha assim, um dia ou outro eu ficava ruim, acordava um dia, ficava ruim, eu ficava quietinho na minha, ia trabalhar de quietinho, o pessoal não me enchia o saco, tal, entendia que eu tinha problema, fazia meus trabalhos de boa, tal, e passava os dias melhorava. Então sempre foi assim, ó, tinha um dia que ficava ruim, passava 2, 3 dias melhorava. Alguém perguntou se os medicamentos. Não, os medicamentos não faziam esse efeito. O fluoxetina que eu tomava, ele não tinha assim efeito colateral. Né? Então eu podia tomar tranquilo e não afetava nada. Aí, como eu estava aqui, então a gente se conheceu, eu comecei a mexer com vários projetos e quando entrou o projeto do ZX Next, começou essa pressão também, natural, né? Porque ia lançar e tal. Aí essa pressão, né, esse estresse desse lançamento, essa data estava chegando e não estava pronto, ele aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá no passado. Eu tive uma segunda crise. E assim, cara, foi uma segunda crise foda também. Eu lembro que, do nada, assim, cara, eu lembro que eu tava trabalhando, foi uma tarde, assim, comecei a sentir mal, eu tive que correr lá pro banheiro, ficar quieto, o pessoal até achou estranho, mas eu precisei ficar quieto. Só que aí, eu fiquei foda, mas assim, eu recuperei um pouco rápido, eu não fiquei sem trabalhar, né? Eu só fiquei meio tarde lá, que foi quando aconteceu, mas aí eu fui embora para casa, fiquei em casa de quieta, e no dia seguinte eu melhorei. E, sei lá, também, eu acho que experiência e tal, sei lá, eu não fiquei tão, assim, eu não fiquei trancado dentro da cama, assim, que eu não fui trabalhar, eu consegui Uhum. voltar a trabalhar. Só que aí eu já, como eu estava aqui em Ribeirão, eu tinha feito o tratamento lá em Santa Rosa, quando eu tive a primeira vez, estava em Santa Rosa. Aí eu tenho, pela USP, eu tenho um convênio do São Francisco, né? Então eu consegui ligar lá para São Francisco, conversar com o médico, aí falei que estava com depressão, aí eles conseguiram me agilizar lá. Aí porque você precisa passar para um médico lá dentro da USP, o médico precisa fazer um encaminhamento, né? Então o médico me atendeu rápido, né? Eu expliquei, ele falou, não, então eu vou tipo encaminhar. Ele encaminhou para o psiquiatra, eu fui no psiquiatra de novo. Aí eu comecei a tomar fluoxetina de novo, eu expliquei toda a situação, comecei a tomar. E demorou também, cara, demorou meses para melhorar. Uhum. Só que dessa segunda vez aqui foi estranho que não melhorou, assim, foi passando o tempo, não foi melhorando. Então, até o começo desse ano, eu estava meio ruim também. A fluoxetina não estava, parece que não estava fazendo o mesmo efeito. Então, como o meu psiquiatra anterior não queria mudar a medicação, falou, não, a fluoxetina está funcionando, não vou te mudar não. Eu não sei se ele tinha medo. Uhum. Aí quando eu mudei de psiquiatra, porque o cara saiu, né, a pessoa saiu, entrou outro, aí esse outro quis mudar, então ele começou a fazer os testes, né, então ele começou a dar um outro medicamento, que tem uns nomes muito estranhos que eu nem lembro.
Aí ficava lá um mês e meio testando, aí não fazia o efeito legal. Aí foi testando vários. Então teve até um que tinha bastante efeito colateral. Tinha um que dava sonolência, você ficava sonolento o dia inteiro. Te Uhum. dava. Aumentava o apetite, então você ficava Uhum. com fome toda hora. Cara. Engorda, Só né? que só que assim, não fez o efeito que precisava. Aí Uhum. ele conseguiu um outro. Aí esse outro que eu tô tomando até hoje, aí resolveu, cara. Hoje eu tô falando aqui por causa disso. E é um dos motivos que aproveitando assim, o Emerson sempre me chamou para fazer entrevista, né? E um dos motivos que eu não aceitei é porque eu não estava bem. Porque foi justamente quando eu comecei, assim, desde a da época dos ZX Next eu já estava ruim. Então, eu estava fazendo nada. Eu não queria fazer entrevista porque eu não conseguia falar do jeito que eu tô falando agora. Uhum. Então, eu sempre neguei por causa disso. Eu acho que tá Mas fazendo um agora, ótimo efeito agora, porque faz é, 4 horas que você tá falando. nossa, olha, já nem vi a hora. Então, o que eu estava falando? Então, assim, nessas trocas de medicamento, aconteceu assim, tem um efeito colateral da doença, não do remédio, em que além de dar essas tristezas e tal, ele dá irritabilidade. Eu ficava irritado, cara. E isso é horrível porque eu briguei com um monte de gente, inclusive com o Emerson. Cara, qualquer coisinha que o pessoal falava, eu ficava irritado e xingava, cara. Eu falava palavrão, eu escrevia, sabe, maldoso. Mas, cara, eu sabia que eu tava assim. É estranho porque eu não consigo Não controlar. É uma controla, coisa que né? você não é tipo assim, todo mundo fala, não, você tem que pensar numa coisa, você tem que pensar. Uma coisa que eu sempre ouvia é que a pessoa fala assim, ó, você é saudável, né? Tem gente aí que não tem braço, não tem perna e sobe na vida e você fica aí com essa depressão. Eu falo, mas, cara, eu não consigo controlar. Uhum. Você entra naquele estado, você fica consciente, você sabe que você tá, mas você não consegue. Você fica Uhum. tentando pensar em outras coisas e não sai daquele aí. Eu acho Então, assim, assim, Fábio, esse relato que você está fazendo, assim, de extrema coragem, assim, acho que é extremamente importante para muita gente que às vezes está passando por alguma coisa assim, às vezes nem sabe direito o que que é, porque você demorou 18 anos para descobrir, né, que você tinha algum olha, problema e tive que ter uma, descobriu de uma maneira ruim, né? eu Talvez tive se que ter uma você crise de choro. tivesse uma orientação, conversado com alguém que tinha isso, tal, você teria talvez se tratado antes e não tinha passado por tantos perrengues que passou, né? Então assim, eu acho que é de Né? extrema importância isso que você está falando para quem está ouvindo, para quem vai ouvir ainda. Para quem não tem e não sabe, eu não sabia na época, né? Quando a gente começou, eu não sabia direito dessa questão sua depois que você me explicou. Eu acho assim que é importante falar sobre isso, sabe? Até para os amigos saberem, sabe? Porque eu lembro quando você discutiu comigo, eu falei, nossa, filha da puta, o cara deu uma patada assim do nada, tal, Mas sabe? Umas coisas sim, assim. cara, mas Mas eu não sabia que você tinha depressão, entendeu? Se eu soubesse, hoje eu até percebo, falo, não tá legal, então eu já seguro a onda, tal, porque é que nem se fosse, ó, não quero dar entrevista. Eu falei, não, beleza, eu falei, quando você quiser, você me fala, entendeu? Porque eu falei, eu não vou ficar insistindo, porque eu sabia já da tua depressão, dos problemas que você tinha, tal. Então eu acho assim, esse diálogo, principalmente com as pessoas mais íntimas, né, que você conhece e tal, é de extrema importância. Não estou falando para você só, mas para quem tem, sabe? Se abre com os amigos, tal, para eles saberem, até porque eu acho que isso evita desgastes desnecessários, sabe? Eu acho que e aí as pessoas podem também te ajudar a te entender melhor, porque é aquilo que você falou, quem não tem não entende. E se a pessoa não tem, não entende, não sabe que você tem, vixe, aí é pior ainda. Dá uma impressão de o cara é estúpido, o cara é arrogante, entendeu? Mas não é nada não, mas disso, entendeu? Mas não é nada mas disso. é porque realmente eu não consigo controlar, cara. Eu lembro que quando eu ficava irritado, cara, eu já briguei tanto com a minha chefe, cara. Minha chefe pedia coisas básicas, eu brigava com ela, eu xingava, pessoalmente, escrevendo. E, cara, eu tava consciente que eu tava ruim, mas eu não conseguia sair daquele estado. Uhum, Então eu tentava fugir, tentava ficar quieto. Só que, tipo, o trabalho, né, você não pode ficar parando. sim. Aí, mas agora que eu acertei o remédio, né? Parece que o remédio que eu tô tomando aqui, na verdade são dois que eu tô tomando. Uhum, tá show de Eles não bola. estão gerando nenhum efeito colateral, tá? Esses não estão gerando nada. Uhum, Tanto que o médico fala que quando eu acordar de manhã já tomar, e não tem assim, não vai acontecer nada, não vai gerar sonolência, então eu posso. É que agora a gente não tá saindo, mas eu, tipo,
eu posso dirigir, eu posso, né, trabalhar normalmente. E agora que acertou esses medicamentos, então eu fiquei super bem, cara. Eu mudei da água pro vinho. Então eu pedi desculpa a um monte de gente, cara, mas com o Emerson mesmo, com minha chefe e tal. Então agora que eu tô bem, falei, vamos fazer a entrevista, né? Porque agora eu tô bem. Não, Mas se mas fosse, foi fosse pra antes da gente. segunda, até antes da segunda crise, que foi do projeto ZX Next, eu estaria de boa, né? Sendo tanto que a gente conversava de boa. Uhum. E assim, pra quem, que nem o ZX Next, eu saí exatamente por causa disso. Eu falei pro pessoal, falei, ó, pro Vitor e pro Henrique, falei, ó, gente, eu tô passando mal, eu preciso sair. Então, tem gente que acha que a gente brigou, que a gente, Uhum. tipo, não, cara, a gente não brigou, foi por causa disso mesmo. Então, tanto que quando saiu o ZX Next, o Henrique mandou, né, um pra mim, falou, ó, você é um dos criadores, eu vou te mandar. Mandou tal, e eles falaram também, ó, quando você quiser voltar, você volta, só que eu Uhum. não vou voltar, né, porque mesmo que estando bom, mas, tipo, passou já, né, Uhum. então deixa o pessoal lá quietinho. Então foi E, isso, cara. e eu acho assim, essa segunda, o fato de você sair é que você já reconheceu que estava ficando ruim. E que se você Não, ficasse, talvez seria pior, né? Aí você sim, ia mas assim, cair é num estranho, buraco, né? é estranho que você fique consciente. Quando você tá mal, você sabe que tá mal. Uhum. Mas você não consegue sair daquele estado. Uhum. Sem ajuda não dá, cara. Uhum. Sem ajuda de remédio, cara. Sim, Porque, sim. sabe, eu tô com 40 anos, cara. Eu fiz 40 anos agora, 2 dias atrás. Versão 4.0 já, né? Hum. Aí, cara, eu já passei por várias vezes essa coisa e eu tento sair, cara. Porque assim, você sabe que você tá ruim e você sabe que isso é ruim, né? Uhum. Então, tipo, quando eu ficava irritado ou mal, cara, eu brigava com a Tânia, né, minha esposa. Ela vinha falar comigo, eu falava, sai daqui, deixa eu quieto. Mas eu sabia que eu tava sendo ruim com ela, Uhum. mas eu não consigo, Não cara, você não consegue consegue. segurar, né? Cara, é um negócio no cérebro, parece que tipo assim, sabe, porque quando você tá com dor em algum lugar, você consegue ignorar e fazer outra coisa, mas, sei lá, cara, quando você tá triste com alguma coisa assim, normal, natural, Uhum. você consegue mudar o pensamento e mudar a coisa, mas, cara, Uhum. parece que o negócio lá, Então, porque assim, pra a muita depressão, gente que não entendia o porquê que o Fábio sumiu, tá aí, né, a explicação e mais do e que assim, justificado. uma explicação rápida, a depressão, na verdade, é a falta da serotonina, né? O cérebro não produz a serotonina correta, e que serotonina é o hormônio da felicidade, né? Então, tudo que a gente faz, a gente funciona assim, né? Por recompensa. Então, você precisa fazer uma coisa e o cérebro precisa gostar, ele gera serotonina e você fica feliz. Qualquer coisa, cara. Você comer, você precisa pegar uma comida que tem gosto, porque precisa ativar as papilas degustivas, aí manda um sinal pro cérebro, o cérebro gera serotonina. Uhum. Então, cara, fica essa depressão é isso, é falta de serotonina. Então você fica sem vontade de nada, sem prazer, nada que você faz dá prazer. Uhum. Então você só fica com uma tristeza, cara. Aí você fica pensando com aquela dor lá constante, você não consegue Uhum. sair daquilo só com pensamento. Sim, sim. Porque falta E, alguma cara, coisa química, né? pra você ter uma ideia, quando eu era moleque, eu era católico, tá? E quando eu tive essa primeira crise, eu lembro que eu tinha o pessoal que conhecia eu, cara, falava, vai pra igreja. Eu fui, cara, sério que eu ia na igreja, eu Muita gente rezava. confunde, né? Tipo assim, né? Eu Tá tentei a possuído, parte. tá com, né? Não, isso aí não aconteceu, mas tipo assim, o pessoal fala assim, não, vai na igreja que Deus cura. Mas, cara, não deu certo. Uhum. Tanto que eu desisti de ser católico, hoje eu sou ateu. Mas, assim, sabe, se tiver pessoal religioso aí, né, desculpa, alguma coisa. Uhum. Tanto que minha esposa é evangélica, tá? Então eu não tenho problema. Mas é só porque, tipo, não deu certo. Aí eu tive que partir pro medicamento e agora eu tô dando certo, cara. Agora eu tô super bem. Sei lá, cara. Que show, cara, que Acho que show. eu tô até melhor do que antes, que acho que a fluoxetina não fazia o que tinha que fazer. Aham. Não era o Aí efeito agora perfeito, vamos dizer assim. Esse tá é, encaixando melhor ainda. Show de esse tá bola. encaixando O melhor. negócio é o que eu falo. Eu também tenho alguns problemas de saúde que são, entre aspas, vamos dizer assim, irreversíveis. Eu dependo de medicamento também, não é depressão. Mas é que negócio. Se tem um remédio e tá dando certo, meu, vamos tomar e tocar a vida adiante, né? Não tem jeito.